Boa tarde, pessoal. Estamos de volta, reta final do primeiro dia do Contox Curitiba, iniciando aqui o nosso 5º podcast. Já passou muita gente por aqui, conversas muito boas, muito conhecimento. E para continuar aqui a nossa série de conversas, aqui à minha frente está o presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Estado do Paraná, Dr. Thiago Massuda, que vem se destacando pelo trabalho na luta pelos biomédicos, pelos direitos dos biomédicos de fazer a harmonização, entre outras coisas. E eu queria começar pedindo para o Dr. Thiago falar um pouco desse papel dele na luta pela harmonização dos biomédicos. Eu sei que vem acontecendo várias conquistas ultimamente. E queria que você falasse um pouco, se apresentasse e falasse um pouco aí dessa luta aí que você vem encabeçando, né? Beleza, boa tarde, pessoal, boa tarde, Ricardo. É uma satisfação, um prazer poder estar falando aqui com todo mundo, né? Justamente podendo explicar aí das conquistas que a gente tem trazido para a categoria, garantindo a possibilidade dos biomédicos atuarem na parte de estética, né? Que é um desafio constante. E para além disso, além de garantir esse trabalho, poder trabalhar com segurança, principalmente na função do conselho, de garantir segurança para a sociedade, né? Além de ofertar um serviço na área de estética, ofertar isso com segurança para que a sociedade possa ter tranquilidade quando quando receba um serviço sendo oferecido por um biomédico, né? A biomedicina, eu sempre digo, ela mudou, ela tem dois cenários, né, no país. É a biomedicina antes e depois da estética, né? Então, nós nascemos como uma profissão muito engajada na área de pesquisa, na área de diagnóstico, só que num determinado momento, isso já vai fazer mais de 10 anos, né, mais precisamente em 2011, o Conselho Federal, atendendo uma reivindicação da categoria, regulamentou pela primeira vez a possibilidade do biomédico atuar na área da estética. A gente costuma dizer que a biomedicina, inclusive, foi pioneira, né, abrindo possibilidades para outras categorias trabalharem na estética depois, que é o caso da odontologia, o caso da farmácia, ou seja, elas vieram na esteira. A biomedicina foi a primeira profissão, além da medicina, né, depois da medicina, mais especificamente, a regulamentar a atuação na área da estética, né? E de lá para cá a gente teve que lidar com muitos desafios e muitas conquistas, né? Muitas delas no sentido de garantir justamente a possibilidade dos biomédicos poderem atuar nessa área, porque vocês já devem ter discutido isso aqui durante o dia, né? O mercado da estética é um dos que mais cresce, né? Então ele tem um potencial muito grande e isso acaba chamando muita atenção e gera uma certa disputa entre as categorias, algumas categorias, por reserva de mercado, né? E isso inevitavelmente faz com que algumas determinadas categorias questionem a possibilidade, por exemplo, dos biomédicos, dos dentistas ou dos farmacêuticos poderem atuar nessa área. Então a gente está constantemente usando a estrutura do conselho justamente para garantir esse direito, garantir essas conquistas que já tem mais de uma década, né, para que os biomédicos possam atuar nesse mercado, né? E hoje a gente vê biomédicos, dentistas, farmacêuticos se destacando pela excelência na atuação desse mercado de estética, praticamente dominando esse mercado, né? Então a gente está crescendo bastante aí e estamos constantemente lidando com esses desafios, com essas conquistas que a gente vem no dia a dia. Legal, legal. Parabéns pelo trabalho aí. E continuando o nosso bate-papo, eu sei que esse ano a biomedicina teve uma grande conquista, que foi a permissão para fazer anestesia facial. E eu queria que tu contasse um pouco como foi essa conquista, o que vocês tiveram que fazer para conseguir essa liberação aos biomédicos. Na verdade, assim, essa é uma discussão que a gente trava constantemente, né? E hoje, o que a gente entende? Que para determinados procedimentos, né, a anestesia, ela é um meio pelo qual você precisa realizar aquele procedimento. Assim, é inviável você realizar um determinado procedimento estético sem a aplicação, sem uma analgesia que seja, né? Então nós entendemos, dentro de toda a regulamentação que a própria Anvisa tem, né, que o uso de anestésicos é um meio pelo qual o profissional
tem que ter condição para realizar um determinado procedimento com segurança. Agora, mais especificamente, o Conselho Federal tem discutido algumas questões de segurança, né? Porque quando você coloca anestesia, ele é um termo muito genérico, né? E aí você tem que estabelecer determinados critérios. Hoje, e diferentemente da odontologia, né? A biomedicina trabalha dentro da estética no espectro do corpo todo, né? Então, com base nisso, a gente tem procedimentos que às vezes demandam uma área maior de atuação e por conta disso a gente tem que estabelecer limites seguros para o uso de anestésicos. Isso está sendo discutido hoje no Conselho Federal, justamente para garantir segurança no uso desses anestésicos para os pacientes. Que legal, que legal. E outra grande conquista recente para os biomédicos foi a possibilidade de realizar prescrições. E eu gostaria que tu explicasse quais as prescrições que foram aprovadas, até onde o biomédico pode ir, até onde ele não pode ir. Deixar isso claro aí para... Isso, essa é uma outra boa pergunta, né? Então, nós também temos uma resolução que disciplina o uso da prescrição para procedimentos estéticos, que é justamente uma recomendação, uma solicitação, aliás, que o pessoal da estética tinha muito, né? Então eles nos cobravam muito isso, por quê? Porque às vezes um tratamento, um procedimento estético, ele não se limita ao consultório, né? Então, para você ter melhores resultados, o paciente precisa fazer o uso de determinadas substâncias que são prescritas justamente para potencializar e melhorar os resultados a um longo prazo, né? E com base nisso, nós disciplinamos um rol de substâncias também alinhados com a vigilância sanitária, com a Anvisa, né, que seriam substâncias seguras, né? Então algumas, por exemplo, elas são proibidas quando o conselho entende que uma determinada substância ela pode levar algum tipo de risco para o paciente, a gente não permite que essa substância ela possa ser prescrita. Então todas as substâncias passíveis de prescrição por biomédicos estetas, elas têm limites de segurança bem estabelecidos, né? E isso vem ao encontro dessa demanda que os estetas têm justamente para conseguir potencializar esses tratamentos. Então, os profissionais hoje podem fazer prescrição de ativos orais, de ativos tópicos, justamente para que o tratamento possa ter uma melhor performance pelo fato deles conseguirem continuar o tratamento em casa, né? Então o tratamento ele não se limitar apenas ao consultório, né? Ali é uma parte do tratamento e esse tratamento ele pode ser potencializado justamente com o uso desses ativos, a prescrição desses ativos que, como eu comentei, eles podem ser orais, eles podem ser tópicos, eles podem até eventualmente ser injetáveis, mas aí os injetáveis eles ficam mais limitados ao uso no consultório, né? Então essa também foi uma grande conquista aí para a categoria. Legal. E eu imagino que durante todo esse percurso aí, vocês devem ter enfrentado diversos obstáculos. Porque o Contox, ele começou em 2014 para promover o Botox e o preenchimento para dentistas. Então, mais ou menos que a gente passou por essa mesma batalha aí que tu está encabeçando. E uma coisa que a gente notou nesse caminho é que os obstáculos nem sempre vinham de outras profissões. A gente enfrentava muito fogo amigo, muito dentista contra, muito dentista falando que alguém da nossa classe quer fazer harmonização, dentista cuida de dente. Então eu queria saber que tu falasse um pouco dos obstáculos que tu passou nessa jornada e também falasse se tu teve muito fogo amigo e pessoal de dentro da classe meio que lutando contra. Sim, isso sempre tem, né, cara? Então assim, a gente tem ainda um pouco de resistência dentro da categoria, mas foi o que eu disse. Eu acho que a biomedicina, ela viveu outro momento após a entrada da estética. Hoje, e eu acho que na odontologia isso também deve se repetir, boa parte dos profissionais que buscam ingressar nesse curso, né, já buscam com o viés de atuar na área de estética, né? Então, hoje a biomedicina ela está muito alinhada com isso e, de certa forma, esse tipo de discurso já é um pouco menor, né? Mas, claro que no começo isso também aconteceu, né? De profissionais questionarem o biomédico tá inovando em uma determinada outra área, né? Mas isso foi, dentro da biomedicina, foi um movimento muito natural, né? Eu acredito até que
tenha sofrido menos resistência do que a odontologia. Eu até vi isso acontecer um pouco na fisioterapia, né? Veja, a fisioterapia agora regulamentou o uso da toxina botulínica, né? Só que isso já é uma demanda que os profissionais fisioterapeutas têm há anos. E dentro da própria fisioterapia havia uma resistência muito grande para que isso fosse liberado. E veja, a gente está falando de regulamentação de estética na biomedicina de 12 anos atrás, né? E só agora a fisioterapia entrou, digamos, nesse mercado aí. Claro que eles já tinham a parte da fisioterapia dermatofuncional, mas especificamente para a parte de injetáveis, a inovação foi agora uma resolução que permitiu o uso do Botox. Então, claro que dentro das categorias também há uma resistência, mas é inevitável, né? A gente sabe que a estética é um mercado que cresce muito, a demanda ainda é muito alta, né? De busca e o que a gente tem que brigar agora, e aí é uma discussão que eu queria levantar, né? E acho que o Contox é um exemplo disso, né? Acho que essa questão de luta por espaço, ela ainda vai levar um tempo para se acomodar, mas ela está meio que superada. O que nós agora a gente precisa se unir é para garantir qualidade na formação desses profissionais, né? Então um evento científico como esse, ele agrega muito, porque ele mostra uma preocupação, né, em formar bem profissionais, né? Em termos cursos de capacitação, de especialização ou eventos científicos, justamente para a gente garantir que esses profissionais que vão para o mercado façam isso com responsabilidade e segurança. Então eu acho que essa é a nossa luta, né? É brigar agora para que, principalmente o conselho de classe, porque qual que é a função do conselho de classe? É proteger a sociedade do mal profissional, né? Então assim, a gente vai sempre, claro, tentar garantir o direito do profissional trabalhar, né? Mas a gente quer que esse trabalho seja exercido com responsabilidade para que a sociedade seja protegida e beneficiada desse serviço que vai ser prestado. E, inevitavelmente, isso é dependente de boa formação, né? Então a gente tem que garantir a boa formação desses profissionais justamente para que haja um serviço prestado de qualidade. Legal, importante mesmo. E eu queria saber também quais são os próximos passos, quais são as próximas conquistas que vocês estão vislumbrando para o biomédico e as perspectivas para o futuro aí da estética na biomedicina. Essa é uma pergunta boa, né? Porque, inclusive, a gente tem uma dificuldade de acompanhar, né, o quanto há de inovação nesse mercado, né? Esse é um dos principais desafios que a gente tem, porque a cada dia há uma técnica nova, um equipamento novo, um procedimento novo, e a gente tem que estar acompanhando essa evolução do mercado justamente para estudar e para entender até onde estão esses limites para que o profissional possa atuar. Então, assim, a gente tem que identificar quais são as competências e habilidades, por exemplo, que o profissional biomédico tem para saber se ele está apto a realizar um determinado procedimento ou não, né? Sem invadir competências profissionais de outras áreas, né? Então, eu acho que esse é o principal desafio, porque a cada dia nós somos surpreendidos com uma técnica nova. Então, vocês mesmos estão aqui apresentando no evento uma série de técnicas e de procedimentos que são novos, que se a gente fosse pensar num evento ano passado, isso não estava sendo discutido ainda, né? Então, a gente está discutindo novas técnicas, novos equipamentos, novos procedimentos, e a gente tem que estar alinhado aí, obviamente, o conselho tem que estar alinhado justamente para verificar se tudo isso está dentro das diretrizes, está dentro das atribuições do profissional biomédico, né? E as perspectivas para o futuro, né? O próprio mercado está mostrando, o crescimento ele é enorme, né? Hoje nós temos aí uma estatística que praticamente 60% dos acadêmicos que ingressam no curso de biomedicina, eles já ingressam com a intenção de ir para essa área de estética, né? Quando a gente pega eles saindo, né? Ou seja, se formando, quase 50% das habilitações que são solicitadas no conselho são para a área de estética, né? Então o crescimento ainda está a todo vapor, a gente espera ainda que a gente cresça bastante aí nos próximos anos. Legal. Então eu queria lhe parabenizar aí por esse seu trabalho, dizer que os biomédicos têm que agradecer por toda essa luta, né? São pessoas como você aí que fazem a diferença, que se doam por uma classe, se doam por uma especialidade, e quem colhe o fruto, né, são os profissionais da saúde, os biomédicos, que cada vez mais têm mais direitos e mais possibilidades aí de exercer o seu trabalho aí da melhor forma possível.
Então eu queria lhe dar os parabéns, agradecer e deixar um espaço para tu dar o teu recado final. Oh, maravilha, eu que agradeço o pessoal que assistiu aí, agradeço o Ricardo, parabenizar pelo evento, tá muito bacana e espero encontrá-los aí numa outra oportunidade. Valeu, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado, acabamos nosso 5º podcast do dia, espero que tenha sido bom e nos vemos no próximo. Um abraço.